Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e nós teremos aula de ciências. Mas, antes de começar a nossa aula, eu quero que você pegue o seu livro e faça a leitura da página 30. Leia com bastante atenção, não é para ler só porque a prof pediu para ler, não. É para ler para você aprender, tá bom? Daqui a pouco eu vejo vocês para a explicação. Eu vou revisar um pouquinho o que a gente viu nas aulas anteriores. Vocês assistiram essa explicação com a Prof. G e a Prof. Carla vai dar uma revisadinha aqui com vocês. Então a gente viu que a Terra, ela é uma bola, ela é uma esfera de pedra, de rocha, e ela é revestida por muito solo. Tem bastante rocha e aqui em cima tem solo revestindo o nosso planeta Terra. Além disso, em cima do solo tem a atmosfera e a água. Então, a atmosfera e a água estão acima do solo. E aí, nós temos uma camadinha de solo aqui e depois tem as rochas. Então, ó, a atmosfera é a parte gasosa, a água é a parte líquida da Terra e as rochas e o solo são a parte sólida da Terra, tá bom? Ó, os três estados aí físicos que a gente já aprendeu em ciências. E essas rochas, elas formam as montanhas, os morros, elas formam a areia e o cascalho, que são fragmentos menores de rocha. Essas rochas, elas são compostas por minerais. Cada tipo de mineral tem uma característica diferente. Tem uma cor diferente, um brilho diferente, uma dureza diferente. É como se fosse assim, os ingredientes de um bolo. Cada ingrediente é de um jeito e junta tudo e forma o bolo. Nas rochas é a mesma coisa. Vários minerais podem formar uma única rocha. Por isso que às vezes a gente tem algumas rochas que tem essas pintinhas assim de outra cor, é porque tem mais de um mineral aqui. A cor preta é um determinado mineral que dá, a cor marrom vai ser outro mineral. E é assim que as rochas são formadas. São substâncias sólidas que são formadas por minerais. Os solos, eles são formados a partir das rochas. Os solos, então, tem vários tipos de solo, vai depender do tipo de rocha que ele foi formado. Por exemplo, se for uma rocha mais clarinha, vai gerar um solo mais clarinho. Se for uma rocha mais escura, vai gerar um solo mais escuro. E nesses solos também tem seres vivos. Pode ser animais ou também restos de plantas que formam o solo. Olha aqui uma minhocona bem grandona, tá bom? Então, os solos, eles são fragmentos, são pequenas partículas de rochas misturadas com seres vivos. Isso vai formar o solo. Vamos aqui relembrar, então, como ocorre a formação do solo. A formação do solo, ela se dá através de fatores. Esses fatores são água, a chuva, né? O calor do sol ou as mudanças de temperatura. Essa rocha, ela fica lá exposta no tempo. Chove em cima dela, aí faz sol, aí tem lugar até que neva, né? Aí venta e tudo isso vai desgastando e fragmentando essa rocha. Essa rocha, ela vai rachando, até que ela fica tão rachada que é possível habitar seres vivos nela. Vocês já viram assim essas árvores que nascem em cima direto de uma pedra? Ou essas plantinhas, essas graminhas que crescem direto na rocha? Então é isso que acontece, essa rocha já está fragmentada, ela já está quebrada o suficiente para permitir que esses seres vivos habitem aqui em cima dela. E esses seres vivos vão ajudando a rachar mais ainda essa rocha, a fragmentar mais ainda. Porque aí cresce a planta, a raiz da planta entra na rocha e vai quebrando, fragmentando. Então, quando já está bem fragmentado, aí a gente chama de solo, tá bom? Então, essas daqui são as 3 etapas. Mas, prof, quanto tempo demora isso para acontecer? Gente, milhões de anos. Não é assim, uma vida inteira a gente não vê acontecendo. Vamos falar que a gente vai viver 100 anos, sendo bem otimista, né?
a gente não vai ver isso daqui. Demora muito, tá? É bem demorado para acontecer, para passar de uma fase para outra fase da formação do solo. Mas é interessante a gente saber que o solo vem das rochas, né? Ah, outra coisa interessante, se você pega e escava, por exemplo, aqui onde eu tô, no meu prédio, na sua casa, pensa onde você tá, tem algum lugar, algum jardim? Se você cavar um buraco muito fundo, muito fundo, muito fundo, vai chegar uma hora que você vai encontrar a rocha. Quanto mais fundo, mais velho é o solo. Quanto mais raso, menos fundo, né, mais novo é o solo. Isso é um jeito que eles fazem para medir a idade do solo também. Bem interessante, tem muitas informações sobre isso. Eu adoro esse assunto. Na aula de hoje a gente vai ver como as rochas e o solo são importantes. Por que é que o solo e as rochas são importantes? Os minerais que formam as rochas, eles são importantes porque eles fazem várias coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, a gente pode tirar rochas para fazer calçada, a gente pode usar a areia, que é um tipo de mineral, para fazer vidro. A areia também é utilizada para fazer o concreto. A gente pode usar o mineral ferro para fazer cano de ferro ou o mineral alumínio para fazer a latinha de alumínio, a latinha de refrigerante, a latinha de milho. Então, esses diversos materiais são produzidos a partir de minerais. Pode ser a partir de rochas, aqui está utilizando diretamente a rocha, né, para fazer a estrada, ou pode ser através do mineral puro, que no caso é o ferro, o alumínio, são minerais purinhos que eles extraem da natureza para fazer outros tipos de materiais que a gente usa no nosso dia a dia. E o solo? Qual é a importância do solo? Gente, o solo, se não tivesse solo não tinha vida, eu acho. O solo, ele é muito importante para nós seres vivos. Por quê? É por meio do solo que é possível a gente plantar. Se não tivesse solo, as plantas não conseguiriam se desenvolver. Então, o solo possibilita a gente cultivar alimentos. O solo também possibilita a gente criar animais. Por exemplo, tem animal que pasta, né, que depende da grama que cresce do solo. Outra forma também, né, de utilização do solo, que é muito importante, é para construir as ruas, as rodovias, as casas. Então, a construção, para ela ficar bem fixa no lugar, ela precisa do solo. Se você for construir algo direto na pedra, já é mais difícil de fixar. Então, o solo é importante para ele conseguir acomodar essas construções que a gente faz no nosso dia a dia. A gente não, as pessoas, né, que fazem, mas para a gente conseguir sobreviver na cidade. Então, o solo é muito importante para todos os seres vivos, tanto para as plantas quanto para os animais. Mas tem gente que não liga para o solo, gente. E é muito importante a gente se preocupar com a conservação do solo. Porque, como eu disse, né, o solo, ele demora muito tempo para se formar. Muito tempo, muito tempo. A gente morre, nasce, morre, e ainda o solo não se formou. Então, esse solo que a gente está usando hoje, ele foi formado há muito tempo atrás. E a gente pensa que o solo tá aí, né? Tem um monte de solo e é abundante, nunca vai acabar o solo. Não é assim. O solo, ele é um recurso escasso. Ele pode acabar sim, como se fosse a água. Ele não é infinito. E aí, tem gente que não cuida do solo. Por exemplo, aqui ó, uma mina, a pessoa escavou para tirar algum minério daqui, por isso que chama mina, né? Para tirar algum minério, e aí ó, ficou esse buraco aqui, ficou sem o solo. Aqui, outra coisa, a seca, quando a gente não tem água no solo, quando não chove, o solo fica todo rachado, né? Fica bem difícil até de ter seres vivos em cima desse solo sem água. Tem gente que faz queimada, coloca fogo de propósito e isso estraga o solo. Aqui também, ó, outro exemplo de queimada e também de desmatamento aqui nesse caso. Mas, prof, o que desmatamento tem a ver com o solo? Tem tudo a ver, porque o solo ele é formado por seres vivos. O solo, ele precisa lá da folhinha que tá caindo da árvore, ele precisa da minhoca, ele precisa de vários seres vivos.
Como é que o solo vai ficar saudável aqui nesse lugar? Não tem como, né, gente? Então é muito importante que as pessoas estudem formas de conservar o solo. Como? Através de técnicas sustentáveis, de plantio e de criação de animais, para que esse solo não fique desgastado. Por exemplo, você não pode fazer uma plantação só de cana e cana, e aí não planta outra coisa. O solo vai se desgastando. É importante você plantar uma hora cana, depois você planta soja, depois você planta milho, para esse solo conseguir ir se renovando, que o solo é muito importante, é dele que vem os nossos alimentos, na verdade. Que a gente não vive só de carne, né, gente? A gente precisa comer os grãos, as verduras, as frutas e tudo isso vem do solo. Por isso que é muito importante a gente conservar o nosso solo. E é isso por hoje, meus amores. Na aula de hoje vocês viram o quão são importantes as rochas e o solo para nossa sobrevivência, para a sobrevivência principalmente de nós seres humanos, né? Agora vocês vão fazer as atividades da página 31 e eu vejo vocês amanhã na próxima aula. Um beijo e tchau!